Esta é mais uma mensagem bíblica da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Edivaldo Ferreira. Te adoramos esta noite, Senhor. Damos a Ti a glória, a honra, todo o louvor, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de receber, Senhor. Tu és digno de ser adorado, Senhor, de ser louvado. Nós nos prostramos diante de Ti nesta noite. Nós nos rendemos diante de Ti, ao Teu amor, a Tua graça, ao Teu perdão, Senhor. Tu nos perdoa todos os nossos erros, Senhor, as nossas transgressões. Tu nos renova, Senhor. Tu nos restaura. Nós oramos que Tu venha, Pai, nesta noite curar. Vem, Senhor, curar nesta noite. Venha curar os corações nesta noite, Senhor. Tira, Pai, tudo aquilo que impede e bloqueia, Senhor. Tira aquilo, Pai, que impede e bloqueia, Senhor, oh Deus, os nossos corações. Toda ferida, toda tristeza, mágoas, ressentimentos. Nós oramos nesta hora, Senhor, que Tu venha curar e limpar os corações, Senhor. Toca cada vida nesta noite. Precisamos, Senhor, do Teu toque. Precisamos do Teu toque, Senhor. Precisamos, Senhor, de ser renovados em Ti, de ser restaurados, Senhor. Nós Te louvamos e Te adoramos esta noite, Pai. Bendizemos a Ti nesta hora. Vem com Tua presença nesta hora. Vem com Tua presença nesta hora, Senhor. Vem com Tua presença, Senhor. Tira, Senhor, os temores. Tira, Senhor, as dúvidas. Tudo aquilo que, Pai, que bloqueia, que impede, Senhor, o Teu fluir. Vem nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te louvamos. Nós Te bendizemos, Senhor. Nós Te bendizemos. Levante Tuas mãos. Peça ao Senhor para renovar. Sabe, você precisa do renovo desta noite. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Renova-me, Senhor Jesus. Não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Peça isso nesta noite. Renova-me, Senhor Jesus. Cante de coração nesta noite. Eu não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração
porque tudo que é dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que é dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há, Senhor, cante, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. muda, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Vem nessa noite, Senhor, cura os corações nesta noite. Precisamos, Senhor, do teu renovo em nossa alma. Venha renovar os corações nesta noite, Senhor. Venha tirar nesta noite todo impedimento, Pai. Mas que a tua graça, Pai, seja derramada, o óleo de cura, Senhor, nesta noite seja derramado, Senhor. Que o poder do teu Espírito Santo venha tocar em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos aplaudir a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Nós queremos trazer uma palavra, irmãos, que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Amém, irmãos? Obrigado, Senhor, por essa palavra. Pedimos a tua graça, Espírito Santo, nos sujeitamos a ti nesta noite. Sê conosco, fala conosco nesta noite, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nossa vida cristã, ela precisa realmente ter uma manifestação da graça e do poder de Deus, principalmente na nossa vida interior. Deus precisa, irmãos, realmente trazer uma cura e uma restauração na nossa vida interior, principalmente na nossa vida de sentimentos, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. A nossa alma, irmãos, nós somos um ser tripartido: corpo, alma e espírito. A vida que nós recebemos de Deus em nós recebemos no espírito. E essa vida de Deus, irmãos, que nós recebemos, ela precisa ter um canal aberto do nosso interior. Jesus disse que aqueles que creem, do seu interior rios de água viva fluirão. Então, para fluir esse rio de água viva do nosso interior, nós precisamos também ter esse canal desobstruído. E se tem algo, irmãos, que é fundamental na nossa vida espiritual,
e que nós precisamos realmente tratar com muito cuidado é as nossas emoções, é o nosso coração. Provérbios diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas, as fontes da vida. Então, para que o Espírito, para que a vida de Deus flua em nós, o nosso coração precisa passar por um processo de cura, de restauração, de quebrantamento, de tratamento, irmãos. Não existe quem não precise. Todos nós precisamos. E normalmente, quando se trata de Deus mexer no nosso interior, consiste então em situações, em momentos delicados que nós passamos. Todas as vezes que Deus mexe no nosso coração, nós então vamos passar por um tempo de quebrantamento, um tempo onde as nossas emoções, um tempo onde nós vamos ser mexidos, e isso de certa forma traz, sabe, todo um processo interior de às vezes de tristeza, porque a palavra de Deus diz que a tristeza, segundo Deus, ela produz o arrependimento para a vida. Então Deus precisa, de certa forma, às vezes, entristecer o nosso coração, porque a palavra diz que Deus não entristece em vão o coração do Filho dos homens. Deus não entristece em vão o coração do Filho dos homens. Mas Deus tem um propósito quando Deus entristece. Por que Deus precisa nos entristecer muitas vezes? Para que nós possamos então chegar à verdade, ao conhecimento da verdade daquilo que nós estamos vivendo ou praticando. E estas coisas, irmãos, que Deus precisa através da tristeza trabalhar em nós, são coisas que de certa forma elas estão prejudicando a nossa vida. Essas coisas que Deus precisa tratar no nosso coração, elas estão prejudicando a nossa vida espiritual. Elas estão nos impedindo de crescer. Então por isso os distúrbios, por isso o quebrantamento. A palavra que nós falamos, né, que em Oséias fala que é tempo de arar o campo de pauzinho, de lavoura. Então existe o tempo, irmãos, que nós precisamos arar o nosso coração. Não temos, irmãos, como ter colheitas abençoadas na nossa vida, se nós não passarmos, não rasgarmos o nosso coração, quebrantarmos da presença de Deus o nosso coração. Isso é um ato que nós precisamos voluntariamente fazer, ou às vezes, quando nós não fazemos, então Deus, Ele vai nos levar a isso. Quando nós não buscamos a Deus esse quebrantamento, então Deus vai usar as circunstâncias para, de certa forma, trazer uma aragem, para que possa ser rasgado o nosso coração, e então aquilo que está, aquelas coisas que estão ocultas, que estão, sabe, na terra, precisam ser mexidas. Para quê? Para que então a terra seja preparada, para que haja então colheitas, para que haja primeiro um plantio, a semente seja lançada, e então venham frutos e crescimento e colheitas na nossa vida. Irmãos, só que antes da colheita, só que antes de semear, precisa haver então esse processo de aragem, onde o nosso coração precisa, as coisas que penetraram lá dentro, sejam colocadas para fora. E uma destas coisas, irmãos, é a raiz da amargura, de amargura.
O escritor aos Hebreus diz que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O que é raiz de amargura? Amargura, irmãos, esse termo amargura no grego pícria, significa algo cortante, perfurante, algo que perfura, algo que corta. É uma raiz cortante, então, é uma raiz que ela, de certa forma, ela perfura, ela vai perfurando o nosso interior. E essa raiz precisa ser tirada, irmãos, precisa ser arrancada. Porque essa raiz, ela realmente, ela é uma raiz amarga. E ela contamina a nós primeiro. Ela contamina primeiro o nosso coração. Nos tornamos, irmãos, quando nós temos uma raiz de amargura, que é fruto de ressentimentos, nós nos tornamos pessoas amargas. Então Deus precisa tirar estas coisas do nosso coração, de todas as emoções humanas, que a mais temida é a amargura, é como um câncer cruel que devora aqui, destrói de dentro para fora. Na raiz, preste bem atenção, por trás de todo conflito, de toda luta, está uma raiz de amargura, um sentimento ferido. Irmãos, as lutas, as crises nos relacionamentos, elas são frutos de pessoas que estão com o coração amargos, feridos. São feridas que não foram curadas, resultado de sentimentos que alguém nos provocou. Definimos a amargura como o mau humor isolado e guardado no profundo da nossa alma. É algo que nós guardamos dentro de nós. Sentimentos em relação a alguém, pensamentos em relação a alguém, coisas que então foram, de certa forma, se interiorizando dentro de nós. E estas coisas, irmãos, elas podem ser interiorizadas agora, mas lá na frente essas coisas, elas vão trazer o fruto. Eu não sei, vocês já viram, quando se coloca um prego numa árvore, essa árvore começa a crescer, daqui a pouco aquele prego está lá dentro da árvore, faz parte da árvore. E um dia então, quando vai cortar-se essa árvore, vai serrar ela, a serra, pim! Por quê? Porque existe um prego guardado ali dentro. Irmãos, estas coisas, elas vão prejudicar o nosso crescimento quando a nossa estrutura emocional for exigida. Preste atenção nisso. Porque à medida que nós vamos crescendo, ou que a vida vai avançando, novos desafios, e a nossa tendência é crescer. E quanto mais crescemos, mais somos exigidos mental, emocional e também na nossa vida interior. Só que muitas pessoas, irmãos, quando elas começam a crescer, elas começam a ter dificuldade na sua vida emocional, de tomar decisões, de certa forma, ser constantes naquilo que estão fazendo, e isso então, de certa forma, vai gerar essa debilidade emocional crônica. Muitas pessoas, irmãos, por causa de situações não curadas no seu coração, desenvolvem uma debilidade
emocional crônica. Aquilo se tornou algo crônico. Mas Deus tem planos na nossa vida. Porque Deus quer, irmãos, tomar a nossa vida e nos usar para a glória do seu nome. Para que a glória dele venha sobre nós. E nós possamos então, irmãos, nos levantar no poder do Espírito Santo e desenvolver coisas elevadas e grandes, para que Deus então seja glorificado na nossa vida, e nós também, irmãos, sejamos honrados por coisas grandes que Deus vai fazer através da nossa vida. Deus quer nos usar. Então, irmãos, estas feridas, estas raízes, que às vezes ficam no nosso coração desde a infância. Tem pessoas que guardam isso no seu coração desde a infância. São raízes, irmãos, que já não é mais a raiz, é um tronco. Imagina, irmãos, uma raiz que ao longo da vida foi crescendo, foi se desenvolvendo ali. E essa raiz, irmãos, entenda bem, essa raiz, ela foi fruto de algo que surgiu no nosso exterior, mas que afetou o nosso interior. São situações de relacionamentos. Então ficamos amargos, irmãos. Essas amarguras, elas vêm em nós, essas tristezas, essas feridas, elas vêm em nós por 3 motivos. Primeiro, pelo que falaram de nós, pelo aquilo que falam de nós. Em segundo lugar, pelo que fizeram a nós. Conceitos que você recebe daquilo que as pessoas falam com você, palavras que você ouviu, palavras que te atingiram, que afetaram então a tua personalidade, afetaram a tua estrutura, a tua integridade. Quantos pais, ou quantas crianças que crescem, irmãos, ouvindo palavras que ferem e de certa forma batem contra a sua estrutura, aquele coração, irmãos, infantil, sensível, muitas vezes está sendo agredido, está sendo atacado, irmãos, por palavras. E aquela criancinha muitas vezes ouvindo aquilo, e aquilo batendo, irmãos, pá, pá, é como se fosse flecha no coração daquela criança. Então, é uma das coisas que geram raízes, no nosso coração. Também coisas que fizeram conosco, por causa do que nos fizeram, como fomos tratados. Os conceitos, irmãos, os conceitos de autoestima, de autoaceitação que nós vamos recebendo, eles então também vão sendo transferidos através de relacionamentos, principalmente no âmbito familiar. E em terceiro lugar, então, pelo que falaram a nós ou de nós, pelo que nos fizeram, e por causa também do que nos tiraram, pelo que nos subtraíram. Então, na realidade, irmãos, são situações que geram então esses sentimentos, essas raízes, que precisam ser tratadas e curadas por Deus. E o Espírito Santo, irmãos, precisa tratar isso no nosso interior. O Espírito Santo precisa tratar essas coisas no nosso interior,
para que nós possamos então viver a nova vida em Cristo Jesus. Irmão, tem muito crente que tem a nova vida, mas por causa dessa estrutura ainda, de situações, de coisa do passado, ainda estão vivendo a velha vida. As suas reações emocionais são ainda da velha vida. A sua maneira de agir ainda são da velha vida. Por quê? Porque o seu coração é totalmente afetado ainda por essas raízes amargas. Por isso que Deus precisa de certa forma arar o nosso coração, para nos transformar. Nós precisamos ser mudados, irmãos. O apóstolo Paulo diz que na minha carne, no meu interior, na minha carne não habita bem algum. Então às vezes Deus permite, sabe, as situações, os problemas, os confrontos, para que nós possamos então realmente ser levados a uma vida de mudança, de transformação. Irmãos, como é lindo, como é importante quando nós somos confrontados por pessoas que conhecem a Deus. Preste bem atenção, isso é muito importante. Às vezes nós somos confrontados por pessoas que não conhecem a Deus. Os relacionamentos familiares, os relacionamentos que nós temos no mundo, às vezes são confrontos, nós temos muitos confrontos. Também são benéficos, porque esses confrontos vão exigir da nossa estrutura interior. É ali então que nós vamos expressar o nosso cristianismo, a nossa vida com Deus ou não. Se nós vamos ser mansos, se nós vamos ser cristãos no agir diante dessas pessoas. Ou então se nós vamos ser pessoas realmente que agem de acordo ainda com essas feridas. Irmãos, tem muitas pessoas que se entristecem na sua vida cristã. Por quê? Porque elas têm desejo de ser como cristão. Elas têm desejo de agir como cristão. Mas, quando elas saem daqui, ou quando elas estão, sabe, são expostas, elas não agem como cristão. E elas falam assim: eu não sou crente. E às vezes as pessoas acham e pensam que não são crente. Não, irmão, você é crente sim. Só que você ainda não está fluindo a vida de Deus. Por quê? Porque existem bloqueios, existem entulhos no coração. Então existem muitas pessoas frustradas com sua vida cristã. E isso gera, de certa forma, uma frustração. E muitos até abandonam a fé por causa dessas derrotas que essas pessoas têm na sua vida, no dia a dia. Mas são pessoas que não conhecem o amor de Deus. Porque Deus nos recebe assim como somos. Preste bem atenção nisso. Nós somos amados, irmãos. Nós não somos perfeitos. E quando Deus nos pega, quando Deus nos recebe como filhos, Ele sabe quem nós somos. Barro bruto. Pessoas que precisam ser tratadas, curadas, transformadas. Então, Deus sabe disso, irmãos. Por isso que Ele nos trata com amor, com perdão, com aceitação. Mas nós precisamos entender isso. Porque muitos de nós não entendemos isso. Que Deus nos ama. Por quê? Porque ainda estamos, irmãos, sendo conduzidos pela linguagem que nós aprendemos lá no passado.
Você tem que fazer, você tem que ser, você tem que ser, você tem que ser, você tem que fazer. Então, irmãos, nós recebemos uma carga de legalidade que exigiu de nós coisas que nós não conseguimos fazer. E essas frustrações foram entrando no nosso coração, foram se desenvolvendo em nós. Por isso que tem muitas pessoas com autoestima negativa, pessoas que não se aceitam, pessoas que frustradas consigo mesmas, porque foram colocados conceitos dentro do coração dela, e esses conceitos realmente não diz respeito à verdade de Deus. Então, irmãos, essas coisas, elas precisam ser tratadas por Deus. E Deus trata. Deus trata. Então, irmãos, essas influências, elas de certa forma, elas trabalham na nossa vida mental, no nosso interior, no nosso corpo. Na nossa vida mental, irmãos, há uma certa maneira errada de pensar que nós desenvolvemos. Desenvolvemos pensamentos errados em relação às pessoas. Porque naquilo que nós fomos atingidos no passado, irmãos, esses conceitos que nós recebemos no passado são os conceitos com os quais nós vamos lidar com as pessoas. E nós vamos tratar as pessoas por conceitos, por padrões de entendimento, irmãos, que nós recebemos no passado. E isso vai afetar o nosso futuro. Isso vai afetar as nossas tomadas de decisão. A nossa tomada de decisão, irmãos. Quantas pessoas, irmãos, que por causa de rejeições que tiveram na sua infância dos seus pais, elas não conseguem confiar nas pessoas. Não conseguem confiar nas pessoas. Estão desconfiadas com as pessoas. Por quê? Porque foi aquilo que ela recebeu. Não confie em ninguém. Não confie em ninguém. Então isso, de certa forma, irmãos, vai gerando todo um lastro de influência nos nossos relacionamentos. Eu estou sempre desconfiando de alguém. Eu estou sempre desconfiando da pessoa. Por quê? Porque essa desconfiança, irmãos, não está na pessoa, está dentro do meu coração. O meu coração age de uma maneira automática, sim. Então isso, de certa forma, desequilibra o meu ambiente. Quantas pessoas, irmãos, impuras, por causa de impurezas na sua infância, essas impurezas ainda são raízes no seu coração, que ainda estão trazendo, sabe, estas influências na sua maneira de agir. São pessoas sensuais. São pessoas, e não que elas queiram ser sensuais, não, essas pessoas não querem ser sensuais, porque elas sabem, irmãos, a nova vida, o Espírito traz esse entendimento, essa consciência de que aquilo é errado, mas ela não consegue mudar aquilo. Então, Deus precisa então usar meios através dos quais Ele veio confrontar estas coisas na nossa vida. Ah, irmãos, como nós precisamos nesses dias, nesse tempo, de pessoas sábias no Espírito Santo, para discernir aquilo que nós estamos sendo, e não só discernir, mas
olhar e ver realmente aquilo que nós estamos precisando de Deus na nossa vida. Pessoas que confrontem a nossa sensualidade. Quando eu falo de sensualidade, irmãos, é a questão de agir segundo impulsos emocionais. Irmãos, quando se fala de pessoa sensual, não quer dizer simplesmente sexual. Se fala a respeito de pessoas que agem através de impulsos emocionais. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. E tem muitas pessoas que nesta área da sensualidade, de questões emocionais, elas são pessoas manipuladoras. Não porque querem ser manipuladoras, mas porque elas fazem tudo para que os seus sentimentos sejam, de certa forma, satisfeitos. Porque a satisfação dessas pessoas, muitas vezes é uma satisfação fictícia, enganosa. Por isso, irmãos, é que nós precisamos, a palavra diz, enganoso é o coração do homem, mais corrupto do que qualquer outra coisa. Está lá escrito em Jeremias 17. O nosso coração, ele precisa, os nossos sentimentos, as nossas convicções precisam ser estabelecidos na palavra de Deus, irmãos, na revelação da palavra de Deus. Todas as nossas ações precisam ser pautadas na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, irmãos, ela não só nos dá o caminho, mas a palavra de Deus julga as intenções do meu coração, como diz lá em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva, ela é viva, e ela é eficaz, irmãos, ela tem um poder, ela é poderosa, mais cortante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir, para julgar as intenções e os pensamentos do coração. Então Deus precisa, através da sua palavra, através do Espírito Santo, trazer na nossa vida, irmãos, essa cura. Nós precisamos ser confrontados para que essas raízes que estão dentro do nosso coração, elas possam sim, então, ser arrancadas para que nós possamos viver uma nova vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo, irmãos, ele trabalha na nossa vida. Então Deus, ele usa um Saul para preparar um Davi. Por que Deus permitiu que Saul perseguisse a Davi? Davi, antes de ser rei, irmãos, ele fugiu mais de 15 anos. Mais de 15 anos ele estava na ponta da lança de Saul. Por quê? Porque Deus precisava tirar de Davi, irmãos, tudo aquilo que realmente pudesse impedir ou prejudicar a vida dele como rei. Então Deus tirou essas raízes do coração de Davi, irmãos. Davi foi um guri rejeitado, irmãos, muito rejeitado. Muito rejeitado. Por que ele escreveu, se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá? Por que ele escreveu isso? Porque ele foi rejeitado, irmãos. Porque quando o profeta Samuel foi ungir o rei de Israel na casa de Jessé, que é o pai de Davi, o que Jessé fez?
Jessé colocou os filhos dele, tudo enfileirado. E Samuel olhou um por um, e o Senhor falava: não, nenhum desses. Samuel falou: vem cá, são esses os teus filhos? Ah, tem um lá no campo, é Davi, é um pichotinho, cuidado que cuida de ovelhas. Manda chamá-lo, busca ele. Quando entrou aquele gurizinho, de uma vista, né, de aparência agradável, Deus falou: é esse que eu quero para mim. Deus usa os rejeitados, irmãos, mas Deus vai curar as rejeições. Por isso que Davi falou: se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor, Ele me acolherá, Ele me escolheu. O meu pai e minha mãe me desamparou, me rejeitou, mas o Senhor me escolheu. Existe uma vida, irmão, cristã, nova, não mais estabelecida por parâmetros familiares, terrenos, mas por parâmetros celestiais. Por quê? Porque nós agora vamos ser conduzidos num novo padrão, numa visão diferente. Nós vamos ser moldados na perfeição, naquele que é perfeito, Cristo Jesus, irmãos. Por isso que muitas pessoas, depois que se convertem, elas começam a passar por um processo, irmãos, de perseguições. Às vezes, meu irmão, minha irmã, você ora, nós oramos e não sabemos o que oramos. Deus, eu quero ser usado por ti. E você chora: eu quero ser usado por ti, eu quero ser usado por ti. E Deus fala: ah, então tá, eu vou te usar, mas primeiro eu tenho que te preparar. Ai, irmãos. Aí Deus veio com aquele trator, de esteira. Para que é isso aí, Senhor? Para tratar contigo, para tratar com você, filho. Arrancar essas raízes. E vem aquele trator, irmãos, com aquelas, sabe, com aqueles garfos, né, que rasga a terra. Deus, tu vai me matar. Não vou te matar, não. Não vou te matar, não. Tem muitas pessoas, irmãos, e a maior parte, quase sempre não entendemos o tratamento de Deus. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado de não pessoalizar as coisas. Nós temos muito cuidado de não pessoalizar as coisas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a tua vida não está na mão dos homens, a tua vida está na mão de Deus. Então não pessoaliza nada, porque se você pessoalizar, você está batendo não contra a pessoa, você está batendo muitas vezes contra Deus. Porque aquela pessoa foi colocada por Deus para tratar com você. E quando aquela pessoa te enfrenta, e você fala: essa pessoa está no meu caminho, está atrapalhando o caminho de Deus na minha vida. Não, meu irmão, essa pessoa foi levantada por Deus. É o Saul na vida do Davi, para arrancar as raízes do nosso coração. Então, irmãos, Deus, Ele, sabe, vai levantar pessoas. E muitas dessas pessoas, elas vão de certa forma desconcertar a nossa vida, irmãos. Elas vão realmente botar a nossa vida espiritual realmente no chão. E graças a Deus, quando Deus coloca essas pessoas na nossa vida. Porque senão nós vamos nos tornar religiosos, vamos morrer religiosos. Não estou falando de salvação, vamos para o céu, mas religiosos. E nunca aprendemos realmente o caminho da riqueza, da abundância, irmãos, da vida profunda de comunhão e de serviço para Deus.
Então, Deus, Ele levanta essas pessoas. E essas pessoas, irmãos, confronta. Vai justamente, irmãos, mexer nessas raízes. Porque o Espírito Santo precisa, irmãos. O Espírito Santo precisa de alguém que pegue, vamos lá, os irmãos que plantam aqui aipim, para arrancar aipim, se a terra é boa, tem aquelas raízes grossas desse tamanho assim, dessa grossura assim, né? Então tem que pegar, sabe, e sacudir, e sacudir, 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 sacudir. E daqui a pouco levanta aquela coisa, aquelas raízes grandes. Então nessa noite, irmãos, Deus, eu quero trazer um recado de Deus para a igreja. Preste bem atenção. Deus nesses dias vai trazer um tratamento no coração dos seus filhos. Preste bem atenção nisso. Porque Deus tem uma obra para fazer. Mas Deus precisa de homens e mulheres tratados, curados, para que possam curar e tratar a outros. Por isso que nós precisamos ser curados, restaurados. Porque curados e restaurados, irmãos, nós vamos desenvolver relacionamentos sadios na nossa casa, nos nossos círculos de amizade. Irmãos, às vezes as coisas trancam em nossa vida. Sabe por que estão trancando? Por nossa causa, irmãos. Se tem alguém que tranca a nossa vida, somos nós, irmãos. Se tem uma coisa que tranca a nossa vida, somos nós, irmãos. Às vezes, irmãos, algumas pessoas se levantavam contra mim e eu ficava com... Essa pessoa está sabe, me bloqueando a minha vida, irmãos. E quando o tempo passou, o Senhor falou: filho, não foi ele, filho, foi eu. Oh. Eu falei: pô, que vergonha, Senhor. Que vergonha, irmãos. Quando Deus age com você através de alguma pessoa, e quando o tempo passa e você explode, você reage de maneira totalmente agressiva, e você sabe, e daqui a pouco, quando o tempo passa, o Espírito Santo vem falar com você, e o Senhor fala: filho, lembra daquilo? Lembro, Senhor, foi eu. A palavra de Deus diz lá no profeta Daniel: conosco está o corar de vergonha. Irmãos, nós temos que ficar vermelho de vergonha na presença de Deus, pelos pecados que nós cometemos, pela maneira errada, irmãos, que nós reagimos ao tratamento de Deus. Quantas pessoas na igreja, irmãos, estéreis, não frutificam, é híbrida, não frutifica, porque não morreram, não passaram pelo processo, irmão, do quebrantamento. Pessoas, irmãos, que não ficam na igreja, saem, porque quando confrontadas, elas não aceitam o confronto, irmãos.
E elas não entendem, irmãos, que aquilo era Deus tratando a sua vida, curando o seu coração, tirando essas raízes de amargura. Então, irmãos, Deus precisa curar a nossa vida, curar a todos nós, irmãos, todos nós. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que Pedro, irmãos, Jesus, eu contigo vou até a morte. Tu? Daqui a pouco tu vai me negar 3 vezes, rapaz, que me conhece. Contigo eu dou a minha vida. Então tu vai ver, Pedro, naquela mesma noite, Pedro negou, se decepcionou, chorou amargamente. Só que uma coisa, né? Jesus não desistiu dele, e Jesus também não desiste de nós. O Senhor te ama, meu irmão. Eu estava orando e o Espírito Santo falando no meu coração. Eu falava: Senhor, como tu és paciente conosco. Como tu é paciente conosco, Senhor. Aí o Senhor falou no meu coração: filho, eu conheço vocês, eu sei quem são vocês, mas a obra que eu comecei na tua vida, eu vou terminar. A obra que Deus começou na tua vida, meu irmão, Ele vai completar. Você é filho da salvação, meu irmão. Vamos pôr de pé. Você é filho da salvação. Então, se você tem coisa na tua vida que às vezes te entristece, tenha paciência. Tenha paciência contigo, com Deus, com as pessoas. Não julgue precipitadamente nada, mas espere o momento de Deus completar, porque Ele vai completar. Quem sabe você está frustrado com a tua vida cristã, com a tua vida espiritual. Deus não. Ô irmão, Deus não se frustra conosco, porque Deus conhece os homens. Nós nos frustramos com nós mesmos, mas Deus não, porque Deus conhece, irmãos. Deus não se surpreende conosco, irmãos. Deus não é pego de surpresa. Como é que tu fez isso? Não, irmãos, Deus nunca vai se surpreender. Por quê? Porque Ele sabe quem nós somos. E Ele nos recebeu assim como somos. Mas Ele veio para mudar a nossa vida. Portanto, nesta noite, e sabe, você está passando por esse processo. Quem sabe Deus está tentando tirar, ou Deus está tentando, não, Deus tira, irmãos. Quando Deus fala que vai tirar, Ele tira. Porque Deus não tenta, Deus faz. E sabe, você tem raiz no teu coração, e essas coisas estão te perturbando. Essas coisas estão te perturbando. Saiba que essa perturbação não vem de ninguém, irmãos, senão do olhar de Deus que contempla o nosso coração, e nós sim ficamos perturbados. Por quê? Porque parece que nós estamos passando pelo scanner de Deus, e ali no scanner de Deus não passa nada, irmãos. Irmão, de vez em quando Deus passa o scanner, né, em nós. De vez em quando Deus passa o raio-x.
você fica, irmãos, de tempo em tempo Deus passa o raio-x na nossa vida. Esse tempo do raio-x de Deus é o tempo então de que você fica desconcertado. Ai, meu Deus. Irmãos, vocês pensam que eu passo por isso? Passamos, os obreiros aqui, nós passamos por isso. E aí de nós se não passar, né, Pedro? Tem que passar. É quando Deus, sabe, nos deixa pelo avesso assim. Deus, eu não sirvo para nada. Deus serve sim. Eu vou te usar. Deus vai te usar, meu irmão, minha irmã. Feche teus olhos. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, Bota a mão no teu coração. nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, Se tu olhares, Senhor, ora, faça esta pra oração. dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá meu coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar, Senhor. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Eu creio que é um tempo, irmãos, de nós avaliarmos realmente aquilo que estamos vivendo. É o tempo de nós provarmos aquilo que estamos fazendo, aquilo que estamos desenvolvendo, relacionamentos. É tempo, irmãos, de nós deixarmos a luz de Deus, sabe, brilhar ali e não esconder nada. Permitir que a luz de Deus ela julgue o mais profundo do nosso coração. E você fala: Senhor, e agora o que é que eu faço? O que é que eu faço? O Senhor fala: filho, deixa que eu vou fazer, eu vou mudar isso.
Muitas vezes, irmãos, quando o Senhor, a luz de Deus brilhava sobre mim, e eu falava: e agora, Deus? O que eu vou fazer? O Senhor falava: filho, eu opero o querer e eu opero o efetuar também. Aí quando você fala: Senhor, então me muda a minha vida, Jesus. Eu quero andar contigo. Eu quero andar na luz contigo. Eu quero andar na tua luz, Senhor. Eu não quero andar, Senhor, em caminhos escuros, em caminhos, Senhor, que não tem a tua presença. Eu quero andar contigo sempre, Senhor. Aí, meu irmão, o Senhor então, Ele vai de maneira graciosa te soltar as prisões e as amarras, as ataduras que nos prendiam, aquelas coisas que você não conseguia vencer. O Senhor então, sabe, Ele de maneira graciosa, Ele vai lá e tira, irmãos. Ele nos libera destas coisas. E aí então nós começamos a viver uma nova vida na presença dEle. Amém. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, os nossos corações estão abertos, Senhor, ao atuar do Teu Espírito Santo. Teus olhos, Senhor, penetram no mais profundo do nosso ser, dissipando, Senhor, tudo aquilo que está, ó Deus, oculto, tudo aquilo que está enraizado, Senhor. Quantas coisas enraizadas no nosso coração. Nós oramos esta noite, Senhor, arranca do nosso coração, Senhor, arranca do nosso coração, arranca, Senhor, da nossa vida, Senhor. Tira aquelas coisas, Senhor, que nos manipulam, Senhor. Tira aquelas coisas que nos impedem, Pai, de viver e de andar contigo, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, nesta noite. Traz cura, Senhor, traz cura nesta noite, Senhor, traz cura, Senhor. Nós oramos nesta noite. Receba de Deus nesta noite. Receba a graça. Há uma graça de Deus nesta noite. Há uma graça de Deus. Há uma graça de Deus sobre a tua vida. Deus está operando. A mão do Senhor está sobre a tua vida. Receba de Deus nesta noite. Receba, 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 receba. Esta foi mais uma mensagem da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Edivaldo Ferreira. Você pode nos acompanhar pelo facebook.com/Encontros de Fé Caxias.